Olá, sou Vanusa Ferreira, professora de Humanidades do Colégio Vitorino, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa exposição sobre o governo de Getúlio Vargas. Hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre o governo provisório. Lembrando, pessoal, que aqui é uma curta introdução, apenas para os meninos irem se familiarizando com o assunto antes mesmo da gente iniciar em sala de aula. Vamos lá, meus caros. A gente teve toda a questão da tomada de poder com a derrocada de Washington Luiz, e aqui a gente vai ter ele assumindo esse governo provisório, que era para ter sido rápido, e acaba durando 4 anos. Ele assume em 1930 e vai até 1934. E aí, quais são as características desse governo do Getúlio Vargas? A gente tem a centralização do poder e ele anula, claramente, a Constituição que estava vigente desde 1891 e, principalmente, pessoal, ele vai estar interferindo diretamente na questão dos governadores. O que acontece? Ele tira os governadores que estavam no poder e nomeia pessoas de sua confiança. É o que a gente vai chamar de interventores. E aí ele começa esse governo com uma economia abalada. E aqui a gente vai juntar duas questões, principalmente essa questão dos governadores. Lembrando, na última aula, a gente viu que havia um revezamento dos presidentes até então, isso durando 36 anos de revezamento. A gente tinha um governo de São Paulo e um governo de Minas Gerais. Isso é o que a gente vai chamar, é uma das características do governo que a gente vai chamar de república oligárquica. Pois bem, o Washington Luiz quebra esse revezamento, e aí a gente vai ter principalmente o pessoal de São Paulo, digamos assim, um pouquinho magoados, porque eles queriam, na verdade, que Prestes assumisse. Ele ganha a eleição, a derrocada de Washington Luiz antes mesmo de Prestes assumir, e a gente vai ter o pessoal de São Paulo tanto quanto contrários a esse governo, digamos dessa forma. E aí, pessoal, um dos primeiros governadores, obviamente, que Getúlio Vargas vai derrubar é o governador de São Paulo, nomeando uma pessoa que não era benquista por eles. E aí a gente já vai ter toda uma questão da elite política de São Paulo se colocando diretamente contra esse governo. O que ocorre? Em 1932, a gente vai ter um movimento lá, iniciado em São Paulo, chamado de Movimento Constitucionalista. O que é isso? É um movimento que o pessoal de São Paulo puxa no sentido de obrigar o Getúlio Vargas a puxar uma nova Constituição, ou a Assembleia Constituinte, como a gente chama. O que ocorre? Dentro do confronto das tropas de São Paulo com as tropas que apoiam Vargas, as tropas de Vargas realmente ganham. Só que detalhe, por conta da questão nacional, da divulgação desse movimento e deixar bem claro qual era o objetivo deles, acaba que o Getúlio Vargas fica pressionado a puxar a Assembleia Constituinte, de forma que nós vamos ter essa Constituição sendo elaborada em 1934. E aí a gente volta para pensar um pouco o que seria esse governo, mesmo dentro dessa Constituição. Como eu havia dito, a economia estava abalada. Lembremos, para esta Bolsa de Valores, 1929. Lembrando, o Brasil tinha como principal produto de exportação o café. E aí, se a gente for pensar, que a gente já tinha trabalhado um pouco isso, que dentro da cesta básica das famílias, numa questão geral, quando a gente está em crise, a gente vai estar priorizando outros elementos, terceirizando o café, por exemplo. O que ocorre? A venda do café no Brasil cai e para as questões externas também. O que ocorre? A gente vai ter uma crise gerada na nossa economia, partindo da não venda desse café. O que ocorre? Getúlio Vargas vai propor uma política onde a gente vai ter 14 milhões de sacas sendo compradas e queimadas para que a gente... Lembra da balança favorável que a gente tanto vê lá na disciplina de oficina? Pois bem, ela vai atuar exatamente aqui agora, porque se a gente tem muito produto sendo disponibilizado, o preço tende a cair. Então, para equilibrar essa balança, Getúlio compra essas 14 milhões de sacas de café e manda queimar. Pois bem, meus caros, com dinheiro público. Mas isso aqui não era um debate na época, porque, querendo ou não, o governo era para essa elite cafeira. Eles tinham esse acordo. De uma forma geral, para se governar nesse período, você tinha que agradar a essa galera. E aí a gente vai ter também, dentro dessa questão, porque a gente brinca muito com o Getúlio Vargas, né? É até um bordão assim que já ficou chato dentro da história, onde a gente diz que ele é o pai dos ricos
Não, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. É mais ou menos nesse sentido. Porque se de um lado ele compra esse café dos grandes produtores, por outro ele vai estar organizando as políticas trabalhistas. Dentro dessa tomada de decisão do Getúlio Vargas, a gente vai ter principalmente a questão dos sindicatos, onde ele vai diminuir o número de sindicatos, deixando algo em média de um sindicato em cada cidade para cada setor, e vai cortar um pouco da autonomia desses sindicatos. E esses sindicatos vão ser apelidados dentro da história como sindicatos pelegos. O que seria um pelego? Seria o pano, dentro lá de quem trabalha nesse mundo rural, seria uma manta grossa, onde a gente coloca entre a sela e o animal para que a gente possa amortecer o impacto dessa sela com o couro do animal. De uma forma geral, o que seria um sindicato pelego? Seria esse sindicato que não está batendo de frente com o governo, mas tentando amenizar as situações. Então, de uma forma geral, vai estar diretamente ligado com a política de cooperativismo que o Getúlio vai propor. O que acontece? Ele atende minimamente às necessidades dessa classe para que eles não reclamem tanto. E aí a gente vai ter também, dentre outras questões, toda a organização das leis trabalhistas. Um exemplo que eu trago aqui é a questão das férias, que não existia, a questão da própria organização do horário, um salário mínimo, nada disso existia até então. Obviamente que a gente vai dar uma aprofundada durante a aula nesses conceitos, aqui a gente está só apresentando. E dentro da questão mais da política, dentro dessa questão do cidadão, essa caminhada em tomada de direitos de nós enquanto brasileiros, a gente vai ter em 1934 o voto feminino e principalmente, já aqui ligando a essa questão da centralização do poder, se colocando contra a República Oligárquica, que é exatamente esse movimento contrário do que acontecia, a gente vai ter o voto secreto. Lembra que a gente trabalhou lá na República Oligárquica o quanto era necessário que esse voto fosse aberto para que esses coronéis tivessem o poder sobre as pessoas que iriam votar? Pois bem, aqui o Getúlio Vargas vai estar propondo o voto secreto como uma das ferramentas para a gente poder estar anulando essa política onde esses coronéis tinham como controlar o pessoal. Então, de uma forma geral, é mais ou menos o que se dá de mais importante no governo provisório. Aqui a gente para e volta com o próximo bloco.